ficar mais interessante, né? Senhores e senhoras deputados, senhor presidente... A lista de microfone tá presença ligado? registra na... A lista de presença registra na casa o comparecimento de 14 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao período das breves comunicações até atingirmos o quórum de maioria absoluta para darmos início à apreciação da ordem do dia. Convido o deputado Juan Carlos, do PR, para se pronunciar pelo tempo de 2 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, nossos acompanhantes das galerias, é com muita satisfação e muito prazer que abro essa sessão no plenário Ulisses Guimarães, falando mais uma vez no projeto Politeia. Senhoras e senhores deputados, aprovamos projetos históricos e estamos prontos a viver mais uma vez a história neste projeto. Não se esqueçam que esse projeto visa o futuro e dá sim uma resposta à sociedade do que a juventude quer. Este ano, nossa pauta certamente é mais progressista e nós estamos pedindo à sociedade que ouça o clamor da juventude. Tenho certeza, senhores deputados e senhoras deputadas, que nós não podemos acreditar no impossível. O impossível torna-se possível se vocês quiserem. E é por isso que todas as pautas aqui, aprovadas ou não, discutidas ou não, debatidas ou não, podem sim ir à frente. Tenham tenacidade, tenham coragem e vamos à luta. Muito obrigado por participar de mais uma edição. Agradeço a todos o carinho de cada um de vocês. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Convido agora o deputado Matheus Macedo, do PMDB, para se pronunciar pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os deputados, os amigos parlamentares aqui presentes. Que honra, não? A casa do povo, a casa da democracia brasileira, repleta de jovens esperançosos, que certamente um dia mudarão os cursos desse país, com fé em Deus. Eu estou aqui, presidente, para agradecer à cidade de Palmas, Tocantins, agradecer ao estado do Tocantins, agradecer aos meus amigos que ali se encontram, que estão lutando diariamente para que aquele estado e aquela cidade progridam. E eu não vou me limitar a mencionar apenas Palmas, mas Lagoa do Tocantins, uma cidade que eu aprendi a amar naquele estado, uma cidade que eu prezo muito. E eu aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Cleiton Alves, naquela cidade. Um homem que está naquela cidade lutando todos os dias, ininterruptamente, para melhorar aquela situação. Uma cidade de quase 4 mil habitantes, mais ou menos, que precisa muito dos cuidados da juventude tocantinense e lagoense. Eu agradeço, presidente, mando um abraço para Cleiton Alves. Cleiton, força na sua luta, força nessa busca e que, se Deus quiser, você conseguirá levar a Lagoa a um novo caminho. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Eu o convido, primeiro vice-presidente, a tomar o assento à mesa. Obrigado, presidente. Dando seguimento aos trabalhos, convido o deputado Isaac Simas para se pronunciar pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, senhor vice-presidente. Bem, primeiramente, queria lembrar a todos aqui presentes que o servidor do Pokémon GO já foi lançado aqui no Brasil e, a partir de amanhã, o aplicativo será disponível na Apple Store e na Google Play para todos nós sairmos aí para se tornar um mestre Pokémon. Gostaria também de lembrar a todos que, por favor, votem no no repórter Vitor Schneider como o melhor repórter, porque é de uma elegância sem tamanho, e que uma deputada em especial, amiga minha, pediu que uma entrevista exclusiva com a boca dele hoje à noite. Obrigado, senhores. Obrigado, deputado. Prosseguindo com a lista de oradores, eu convido agora o deputado João Cunha, PMDB, para se pronunciar pelo tempo de 2 minutos.
Senhor presidente, 22 de julho, há 3 anos, o Papa Francisco fazia sua primeira viagem internacional ao Brasil. E, na oportunidade, fez uma crítica radical ao capitalismo. Segundo ele, esse sistema é uma ditadura sutil que oprime e domina os povos para a busca do lucro. O Papa nos exortou, e notadamente aos jovens, que constituíssem outro modelo econômico e político, que preservasse a natureza, trouxesse benefícios às pessoas, socializassem as riquezas em conformidade com a proposta do Evangelho. O Papa Francisco restituiu a dimensão cristã na política quando disse: a política é a mais nobre arte de fazer caridade. Por conta disso, senhor presidente, faço essa menção na tribuna. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora convido o deputado João Becker, PP. 2 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os deputados, senhores e senhoras. Gostaria aqui, diante dessa tribuna, dentro dessa casa do povo brasileiro, agradecer por todo o carinho, por todo o apoio que a organização fez este evento. Para mim foi uma honra ter participado, ter aprendido muito diante deste projeto que tem a intenção de aproximar o processo legislativo do povo brasileiro, e vou levar os meus conhecimentos dentro da área de educação, e também gostaria de ressaltar, senhores e senhoras deputados, que se atentassem aos projetos na pauta de hoje na área da educação. Vamos aprovar o melhor para a nossa educação, o melhor para os nossos jovens, o melhor para nossas crianças, porque nós temos que começar da raiz, nós temos que começar da base, para não punir os adultos. Um forte abraço a todos e um forte abraço à minha cidade querida, Brasília, capital deste país. Obrigado, deputado. Antes de passar para o próximo orador, quero alertá-los de um detalhe. O crachá tem que estar sempre à mostra, não acobertem com seus paletós e gravatas, por favor. Agora eu convido o deputado Pedro Leal, pelo tempo de 2 minutos, do PRB. Boa tarde, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os nobres parlamentares que estão aqui comigo. Eu queria ressaltar a fala que o próprio presidente já disse aqui, que eu acho muito prejudicial para o nosso país, para a imagem do nosso país, um país que vai sediar as Olimpíadas, não ter Pokémon GO. Eu peço encarecidamente à empresa responsável pelo jogo que possa estar disponibilizando o servidor aqui no nosso país, para que a gente possa ser exemplo, para que a gente possa usufruir desse jogo que é tão legal, que é muito importante para que a gente possa se exercitar, que a gente possa andar, que a gente possa conhecer os parques, e que, em nome de Jesus, vamos nos tornar grandes treinadores Pokémons para aqui no país. Obrigado, deputado. Agora eu me ausento dos trabalhos, aliás, para retornar os trabalhos para a presidente Fernanda. Com a palavra, o deputado Caio Paixão, do PT, pelo tempo de 2 minutos. Boa tarde, nobres colegas. Gostaria de saudar a senhora presidente. Primeiramente, sempre alerta, senhora presidente. Gostaria de parabenizar Obrigada, deputado. senhora presidente Fernanda Fernandes, o nosso amigo Pedro Henrique. Nós fizemos esse ano, nessa legislatura, a Frente Parlamentar Escoteira, que é uma frente muito importante. São jovens que lutam pelo bem servir neste país e estão muito bem representados aqui. Os valores que eu aprendi lá, nós trouxemos aqui, e essa sessão será muito bem conduzida pela nossa excelentíssima senhora escoteira Fernanda Fernandes. Eu gostaria de também cumprimentar a todos, é um prazer estar juntos a maioria de vocês estava aqui na legislatura passada. Na legislatura passada, de 4 anos, resumido em 1 semana, em que trabalhamos muito, e ainda bem que eu fui eleito mais uma vez este ano, porque eu precisava muito desse emprego novamente, de deputado.
e estamos juntos. Eu amo vocês. Obrigado, deputado. Convido agora o deputado Joel Gomes para falar pelo tempo de 2 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. É um prazer estar nessa tribuna, a qual se chama o nome do nosso grande político que já passou pelo Brasil, o doutor Ulisses. Eu agradeço a organização por ter proporcionado essa participação. Eu quero, mais uma vez, como já falei nas comissões, a gente está buscando melhorar o Brasil através da educação. É preciso que os nossos deputados, que esse Congresso aprove, sim, uma medida que todas as escolas públicas, estaduais, municipais, sejam de tempo integral. As nossas crianças não podem ficar só amanhã ou só à tarde na escola. As nossas crianças precisam passar o dia todo na escola para ficar longe da violência, ficar longe das drogas, ficar longe dos traficantes, senhores. E mais, a gente só vai conseguir isso acabando com a corrupção. Então é preciso ter mais educação e menos corrupção. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Convido agora o deputado Pedro Henrique Costa para falar pelo tempo de 2 minutos. Muito obrigado, senhora presidente. Dou boa tarde a todos os meus colegas parlamentares presentes nessa comissão. Parabenizo a presidente pela eleição. Saúdo aqui o meu ex-bloco, que foi finalizado, mas aqui presente. Agradeço a todos pela coesão, pela coerência, pela estabilidade do bloco. Também, como nessa legislatura fui primeiro vice da CEDEX, saúdo o meu presidente Caminha, a segunda vice, deputada Luciana Cunha. Quero agradecer também a todos os parlamentares presentes na comissão. Foi uma comissão de trabalho brilhante, coeso, conseguimos passar projetos muito importantes e reitero a fala de já 2 colegas parlamentares falamos. O Pokémon GO precisa ser lançado no Brasil, os servidores estão cancelados, estão bloqueados. Faço esse apelo que o povo brasileiro, a juventude brasileira, tão aliada na política, também agora se aliando aos jogos. Precisamos de Pokémon GO no Brasil e é isso. Bom trabalho a todos, boa tarde. Convido o deputado Crislan de Moraes para falar pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, presidente. Na verdade, quero ser bem objetivo. Eu só queria aqui agradecer todos os 130 deputados por essa semana. Eu acredito que foi a semana que eu mais aprendi de forma acadêmica, de estudo e de todo o processo legislativo. Queria agradecer o Roberto Zenz, o líder do PSD, Douglas, do Tocantins, o Breno também, meu companheiro de quarto Tocantins, a nossa presidente Fernanda Fernandes, pela oportunidade que me deu. E seria no mais isso. Queria avisar também a bancada do PT que hoje eu vou me filiar ao PT na festa Quebrando Decoro. Seria isso. Muito obrigado a todos e é isso mesmo. Um abraço. Convido o deputado Gil Guimarães para falar pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, presidente. Muito se falou em educação aqui nessa semana e eu gostaria de tocar em 2 pontos somente de observações que eu fiz aqui durante essa semana. Primeiro que, não somos diferentes de qualquer parlamentar que trabalha aqui nessa casa. Foi isso que eu aprendi hoje. Seguimos as mesmas regras e muitas vezes temos que seguir a mesma regra. Os resultados são muito parecidos com o que nós observamos aqui. Não somos diferentes deles, somos iguais e eles são iguais a nós. A segunda coisa que eu observei aqui e que eu pude aprender é: não se aprende na escola, senhor presidente. Muito se aprende na escola, mas a vida ela não acontece dentro da escola. Eu gostaria de agradecer aqui a organização do Polité e parabenizar a Universidade de Brasília pelo projeto. Um projeto dessa natureza. Eu gostaria de parabenizar a Câmara dos Deputados pelo projeto. Acho que eu nunca aprendi tanto em uma semana quanto eu aprendi aqui nesta. Eu acho que eu nunca aprendi tanto quanto nessa semana aqui. Eu não esperava, eu me diverti e, de fato, eu aprendi muitas coisas. E eu realmente gostaria de agradecer e gostaria de pedir uma salva de palmas para todo o pessoal da organização. Muito obrigado, presidente.
Deputados, para explicar, esse sinal, quando dá o sinal, significa que vocês ainda dispõem de 1 minuto. Bom. Informo que atingimos o quórum de 71 presentes em plenário. Passemos à apreciação da ordem do dia. Passamos à leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira sessão plenária realizada em 22 de julho de 2016. Assinarem aqui. O presidente pede dispensa da leitura da ata. Também, se eu voto em você. Questão de ordem, dispensa da leitura da ata. Em regime de votação, requerimento de dispensa de leitura da ata. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à pauta. Tinha que ter, né, cara? Tinha que ter. PSDB tinha que ter. Proposições de urgência urgentíssima. 1. Projeto de lei complementar 1 de 2016, deputado Caminha, que institui atribuições para o vice-presidente da República em conformidade com o parágrafo único do artigo 79 da Constituição Federal. 2. Projeto de lei número 21 de 2016, da deputada Débora Juliana, que revoga o parágrafo 4º do artigo 64 da Portaria 2.712 de 2013 e dá outras providências. Projeto de lei número 83 de 2016, da deputada Juliana Cunha, que regula as diretivas antecipadas de vontade e a nomeação de procurador de cuidados de saúde, objetivando enaltecer a autonomia e a vontade do paciente em relação aos cuidados ao fim da vida. Projeto de lei número 39 de 2016, da deputada Mércia Braga, que autoriza a criação de fundo patrimonial, Endowment Fund, nas instituições federais de ensino superior e estende os benefícios fiscais criados por essa lei a fundo patrimonial, Endowment Fund, de instituição de ensino superior privada, sem fim lucrativo, reguladas pelo Poder Federal. Projeto de lei número 51 de 2016, do deputado Iago Gituim, que permite que o abastecimento em postos de combustíveis possa ser feito pelo próprio consumidor. Projeto de lei número 103 de 2016, do deputado Caio Leal e outros, que institui o programa Mais Gestores Públicos. Projeto de lei número 81 de 2016, do deputado Diego Pimentel, que revoga os artigos 27, 28, 29 e 30 da Lei 11.343 de 2006, denominada Lei de Drogas, de modo a descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal e dar outras providências. Projeto de lei número 50 de 2016, da deputada Juliana Alves, que dispõe sobre o sistema de revista aos visitantes nos estabelecimentos prisionais de qualquer espécie e dá outras providências. Por fim, projeto de lei número 39 de 2015, da deputada Diana Leão, que dispõe sobre a assistência e apoio institucional às mulheres grávidas em instituições de ensino. Em discussão, em turno único, do projeto de lei complementar número 1 de 2016, do deputado Caminha, que institui atribuições para vice-presidente da República em conformidade com o parágrafo único do artigo 79 da Constituição Federal. Tendo parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o deputado Luiz Felipe, pela admissibilidade, no mérito e pela aprovação. Você passa a falar para o relator para ele se pronunciar por 5 minutos. Convido o relator, deputado Luiz Felipe, para se pronunciar pelo tempo de 5 minutos. Ele está presente? Senhora Presidente, muito boa tarde. Muita boa tarde, senhores parlamentares. Bom, esta PLP do nobre deputado Caminha é uma PLP muito esperada pela nação brasileira, já que a Constituição Federal não especifica as funções do vice-presidente. Então, é uma demanda muito esperada e eu espero que eu possa contar com a reflexão de vocês. A relatoria analisou, passou saldo meus amigos da CCJ, que analisou esse processo. Ele passou porque é constitucional e é uma demanda precisa do povo brasileiro. Bom, é de extrema importância deixar claras as atribuições do vice-presidente da República. De
todos os membros do governo. O projeto de lei número 001 de 2016 explica as razões e elenca as funções dadas ao vice-presidente da República. A relatoria considera que é de fundamental importância explicitar as atribuições e as relações feitas pelo vice-presidente. Então, nessa PLP, o vice-presidente não vai poder ocupar cargos e atribuir funções trabalhistas que eram de ministros do Estado. Cabe ao vice-presidente da República auxiliar o presidente em todas as suas funções e também fiscalizá-lo. Quando este cometer erros, cabe a ele auxiliar em todas as ações governamentais. Então, é de extrema importância a coordenação e as ações em comunhão do presidente e do vice-presidente, visando sempre um melhor governo para o povo brasileiro. Mas... De ordem, presidente. Parágrafo 14, artigo 14, parágrafo 5, a linha B. Vossa Excelência não pode interromper o orador enquanto este fala. Peço meu tempo restituído, presidente. Será restituído. Então, a relatoria entende que é um projeto de extrema importância para o Brasil, mas também entende que é preciso fazer uma emenda supressiva do artigo 4º, este artigo que dá mais direitos ao vice-presidente, quando ele estabelece um diálogo direto com o Congresso Nacional. Nós entendemos, nós da relatoria, eu entendo, que o presidente da República pode designar outro membro do Executivo para os esclarecimentos no Congresso Nacional. Então, visando não uma ampliação dos poderes do vice-presidente, mas uma conservação e as suas funções claras, suas funções atribuídas ao vice-presidente, a relatoria apresenta à mesa essa emenda supressiva somente do artigo 4º, porque o resto está em conformidade com a Constituição, com a nossa Carta Magna e com os ideais do povo brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Lembro a todos que não é permitida a menção a autoridades do cenário brasileiro. Eu saúdo aqui a presença da Isabela, do sul de Minas, de apenas 5 anos, ali ao fundo. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para elas. Para falar contra o projeto, convido o deputado João Cunha, do PMDB, pelo tempo de 1 minuto e meio. Com a devida vênia ao autor e ao relator, eu considero que, se já na atual condição nós temos constatado que, sem essas atribuições, alguns vice-presidentes têm a estia, a pretensão de substituir o titular sem a mediação do processo democrático, com esses acréscimos, nós podemos recrudescer esse problema. O vice, ele tem a característica e a prerrogativa apenas de substituir o titular em caso de vacância, renúncia ou morte. Caso queira assumir plenamente as prerrogativas do detentor do mandato, que dispute a eleição, vença e o execute conforme determina a Constituição. Dessa forma, me posiciono contrário a esse projeto. Convido o deputado João Vitor Tocantins para falar favorável ao projeto pelo tempo de 1 minuto e meio. Muito obrigado, presidente. Artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou indiretamente, nos termos dessa Constituição. Dessa forma,
É fundamental colocar que o projeto de lei abarca qualquer prerrogativa, qualquer predisposição, haja vista que é representado por meio dos representantes eleitos, no caso, os deputados federais. Eu saúdo o relator, bem como o autor do projeto de lei, que tiveram a decência, também a eficiência de propor um projeto de lei que institua a legalidade do que é feito nos tempos odiernos. Além disso, delimitando a função do vice-presidente, não tem mais nenhuma questão de questionar a autoridade quando este ocupa o cargo, ou então quando exerce por meio de prerrogativas normais que lhe são dadas, aferidas pela Constituição, e além disso, lhe dão a prerrogativa de exercer todos os meios necessários para que haja o cumprimento da chefia do Poder Executivo da União. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Para falar contrário ao projeto de lei complementar, convido o deputado Altair Filho para dispor de 1 minuto e meio. Boa tarde a todos os deputados e a todos os deputados. Boa tarde e obrigado, presidenta. Senhores, essa questão é uma questão que a priori não seria delicada, mas nós sabemos que é uma questão delicada, principalmente porque o projeto de lei do nobre deputado Caminha, a quem eu respeito bastante, ele trata de conferir ao vice-presidente da República uma série de atribuições que a priori seriam atribuições próprias de exercício do presidente da República, da presidenta da República, está se ampliando as competências do vice-presidente para competências que vão além do exercício da vice-presidência, nos termos da Constituição. Porque a Constituição ela fala tão somente que ao vice-presidente cabe o auxílio ao presidente da República, quando é demandado e etc. Mas auxiliar o exercício quando há demanda do presidente da República. E aqui o deputado Caminha, ele exacerba essas competências de modo que há conflitos de competência entre aquilo que é originariamente cabível ao presidente da República e aquilo que passaria a ser, caso aprovado o projeto de lei, cabível ao vice-presidente da República. Por isso, em conversa com o deputado Caminha, e é o que eu gostaria que ele esclarecesse ao plenário, se foi acatada ou não, uma emenda para a supressão do artigo 4º. Essa é a minha sugestão, caso o plenário acredite na viabilidade do projeto de lei complementar 01/2016, a supressão do artigo 4º. Agradeço a todos, obrigado, presidenta, e obrigado, deputado Caminha. Obrigada, deputado. Para falar favorável ao projeto de lei, convido o deputado Douglas Oliveira para dispor de 1 minuto e meio. Obrigado, senhora presidente. Então, de acordo com o artigo 79 da nossa Constituição, diz o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado. Então, aqui abre precedentes para que haja uma lei complementar que possa versar sobre suas funções. E nós sabemos muito bem que o vice-presidente da República, ele não possui somente uma figura simbólica de substituição. Se assim fosse, nós não teríamos um palácio somente para ele, como é o caso do Palácio de Jaburu. Nós não teríamos toda uma estrutura que estaria ali trabalhando juntamente com ele. Acho que esse projeto ele é de muita valia, já que ele traz funções que seriam muito bem vistas na nossa atual situação política. Outros diversos vice-presidentes já tiveram figuras marcantes no país, nas quais teve influências diretas em políticas públicas econômicas e até mesmo em situações de resolução de crises econômicas. Diante disso, eu acho que eu vejo esse projeto como um projeto inovador, um projeto que ele tem que ser aprovado nessa casa, e um projeto que eu venho lutando desde as comissões às quais passaram, falando a favor do autor, que foi muito feliz em elaborar essa proposição. Eu agradeço a palavra e peço a aprovação dessa casa por essa proposta. Obrigado, senhora presidente. Para falar contrário ao projeto de lei complementar, convido a deputada Ludmila Brasil para dispor de 1 minuto e meio.
Para falar contrário, eu convido a deputada Diana Leão para dispor de 1 minuto e meio. Agora tá. Questão de ordem, senhora presidente, artigo 94, inciso 2º, a linha B, por se tratar... a organização devolverá ao autor qualquer proposição que versar sobre matéria evidentemente constitucional. De acordo com o artigo 61 da Constituição, parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, a linha B, organização administrativa e judiciária. Esse projeto ele trata de matéria administrativa, por se tratar de funções do vice-presidente da República, então teria vício de iniciativa, não competindo nessa Câmara versar sobre tal. Eu só vou passar a palavra. Senhor presidente, para contraditar. Há parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, portanto, acho que a questão pertinente de Vossa Excelência está fora de ordem, inclusive porque o texto constitucional é claro nessa hipótese, no artigo 79, que dispõe que caberá lei complementar para definir as competências do vice-presidente da República. Portanto, acho que a questão de ordem do senhor deputado Isaac Simas, pelo regimento interno do Politer, deve ser indeferida por Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu compartilho da opinião do deputado Caminha e a questão de ordem está indeferida. Deputada Diana, senhora dispõe de Presidente, eu passo a palavra para o deputado João Marcelo. Concedido. O projeto inclui nas prerrogativas do vice-presidente atribuições como a coordenação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a coordenação e integração de ações do governo e o auxílio e supervisão das obras e atividades dos ministros. Essa é uma competência do chefe da Casa Civil. Portanto, qualquer usurpação arbitrária ou institucional, como prevê esse projeto, é ilegítima. Ilegítima porque fere o princípio da soberania popular. A ninguém está autorizado a exercer o cargo de presidente da República, senão mediante sufrágio universal, eleito pelo voto das brasileiras e brasileiros. Dessa forma, reitero o posicionamento contrário e o argumento nesse sentido. Para falar favorável ao projeto, convido o deputado Juan Carlos para expor de 1 minuto e meio. Senhora presidente Fernando Fernandes, cumprimento aqui o deputado Caminha, meu nobilíssimo amigo, pelo projeto em questão que aqui apreciamos em plenário. Em tempos não tão longínquos ficou claro a história republicana de que precisamos muito mais do que um vice-presidente da República decorativo. Está na hora de darmos sim mais competências ao vice-presidente da República, como é feito na maior democracia, os Estados Unidos, onde o vice-presidente da República é presidente do Senado Federal. O vice-presidente da República pode sim ter prerrogativas econômicas e auxiliar claramente o presidente da República na condução do seu governo. Sim, senhores deputados, podemos dar mais atribuições. Não é apenas uma figura ali, e sim uma figura paga pelo Estado, paga pelo contribuinte, paga por nós. E é por isso que devemos dar mais atribuições para ele, para que não só como ministro de Estado, mas nas suas atribuições de vice-presidente da República, possa dar resposta à população brasileira. Muito obrigado, eminentíssima presidente. Convido o deputado Igor Novaes para falar contrário ao projeto pelo tempo de 1 minuto e meio. Eu cedo a parte ao deputado João Cunha. Concedido. Eu retomo a argumentação. Nós lutamos tanto para conseguir o Estado de Direito, e o princípio liberal mais antigo é o do sufrágio. Uma cabeça, um voto.
Outorgar essas prerrogativas ao vice-presidente é enfraquecer o presidente da República. Cria, quase como um primeiro-ministro, uma sombra em desrespeito flagrante ao plebiscito de 92. 92 as pessoas foram consultadas por democracia direta. Presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia? Venceu com 70% dos votos o presidencialismo. Por isso, o vice-presidente da República é decorativo, sim. E se não for conveniente a ele, que não postule. Caso contrário, terá que ser reservado a competência apenas de substituição, como prevê a Carta Magna. Obrigado. Convido o deputado Breno Carrilho para dispor de 1 minuto e meio. Convido o deputado Heron José para falar favorável ao projeto pelo tempo de 1 minuto e meio. Boa tarde, deputados, boa tarde a todos. Primeiramente, que para mim é muito complicado falar algo sobre competências do vice-presidente ou do presidente, porque eu me considero um parlamentarista. O parlamentarismo, na minha opinião, é o regime da responsabilidade por prazo indeterminado, enquanto o presidencialismo é o regime da irresponsabilidade por um prazo determinado. Quando você elege um presidente ou um vice-presidente e ele é ruim, você tem que aguentar ele aquele período. Agora, no presidencialismo, o primeiro-ministro fica o tempo que for. Eu não vou entrar em discussões a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade do projeto, até porque, na minha opinião, eu que tenho uma visão muito baseada em Ferdinand Lassalle, a Constituição escrita é apenas uma folha de papel. O que importam são os fatores reais de poder. Então, independente do que essa Casa legisle aqui hoje, o vice-presidente continuará sendo um articulador. Na vida real, ele em alguns casos já é, em outros casos existe um vice-presidente mais decorativo, como falou o deputado João Cunha, mas isso varia de caso para caso. Eu vou votar a favor do projeto, porque para mim ele só referenda mais ou menos algo que acaba acontecendo muitas vezes na realidade, mas ficando aqui esse registro que, para mim, a gente regular um regime presidencialista, continuaremos a ter os problemas que temos hoje. O parlamentarismo, para mim, seria o que deveria ser discutido nessa casa e, infelizmente, eu fico triste que a gente mais está tentando referendar algo que já acontece na prática. E sobre a constitucionalidade ou não, eu já aviso aos senhores que isso